Gostaria nesse momento de usar os informes da mesa. Na última sexta-feira, o jornal Município publicou uma matéria e relacionou a presidência da Câmara de Vereadores em uma interceptação telefônica realizada pelo Ministério Público aqui de Brusque. E o que me deixou bastante triste, e eu falo triste da forma como foi apresentada a matéria no jornal Município, é como se a presidência da Câmara tivesse envolvido ou envolvida com algum fato ou ato que desabonasse a conduta ilibada daquela pessoa que estava sendo ali colocada no jornal. Uma pergunta que a gente sempre deve fazer: será que será dado o mesmo enfoque que foi dado neste ato em outras situações que nós sabemos que já ocorreram e que estão para ocorrer em nosso município com outras pessoas? Será que em toda a investigação feita pelo MP foi interceptada apenas uma ligação? São perguntas que nós deveríamos fazer. E eu fiquei de dar uma resposta e deixei para fazer nesse momento, porque foi colocado como presidente da Câmara. Primeiramente, eu gostaria de explicar para a comunidade que naquele momento eu não estava como presidente da Câmara. Eu estava como vereador, líder de governo, representando um governo aqui na Câmara Legislativa, que era do ex-prefeito Boca Cunha, o qual solicitou ao líder de governo que desse um recado a uma pessoa para que essa pessoa o encontrasse em determinado local. E foi isso que esta presidência fez. Ou que naquele momento o líder de governo fez. E nada mais. O problema maior foi o enfoque que foi dado a isso. Vejam, o vereador Jean Pirola naquele momento passou de testemunha de acusação, que é a forma como está no processo, tratado pelo jornal Município, como se tivesse envolvido em qualquer situação. E isso nós não podemos deixar acontecer. A troco de quê? A mando de quem? A custo do quê? Nós não sabemos. Já me perguntaram se eu faria alguma coisa. E eu já respondi às pessoas: eu não tenho por que fazer. Porque a primeira situação que nós temos sempre que respeitar é a liberdade de imprensa. E se tem uma coisa que eu respeito é a liberdade de imprensa. Agora, os microfones ninguém cala. Porque nós também devemos aqui trazer os recados, fazer as nossas defesas, tomar as nossas atitudes. E naquele momento que eu li a matéria, eu me coloquei no lugar dos vereadores Nilson Pereira e do vereador Marcos Deichmann, que algumas mídias locais chamaram até de criminosos, porque ajudaram uma pessoa da comunidade. E nós vimos lá os comentários de algumas pessoas maldosas, que sequer sabem o que aconteceu, que sequer sabe de que forma foi feito, já condenando as pessoas. E se tem uma situação como advogado que sou, eu nunca vou condenar alguém antes de transitado e julgado o processo condenatório em última instância, porque foi isso que eu aprendi nas cadeiras da faculdade, foi isso que eu fiz o juramento no momento que eu peguei a carteira da OAB. E a forma como o jornal colocou, inclusive colocar o áudio na página deles, e eu digo mais, foi a única mídia do município que fez isso, as outras mídias não fizeram da forma como foi feito, com o enfoque que foi dado. Pegaram aquele modelo que passa no Jornal Nacional, que passa no Fantástico, aquele modelinho lá dos corruptos, dos ladrões,
que estão presos em Curitiba e colocaram como se tivesse a mesma situação. E aí eu queria perguntar, nesse momento, vai ser dado o direito de resposta a nós também? Ou nós vamos ter que comprar uma página do jornal para poder dar a resposta? Esse tipo de atitude é que a gente não pode mais deixar acontecer na nossa sociedade. É muito fácil hoje a mídia bater nos políticos. É muito fácil. Mas nós não vamos deixar acontecer isso na nossa casa. Como presidente dessa casa, como presidente dessa instituição, eu vou defender todos os vereadores que de alguma forma tiverem os seus nomes colocados de forma injusta, em qualquer situação que seja, por qualquer cidadão que seja. Esse é o dever da presidência dessa Câmara, como já fez em outras vezes. O vereador Dr. Lima também foi vítima de insinuações dessa forma, doutor. O vereador Paulinho também foi. E outros mais também já foram. Insinuações que, se levado de forma individualizada à comunidade, fora do contexto, é como se todos nós fôssemos corruptos e ladrões. E esse tipo de atitude nós não podemos aqui deixar passar em branco. A mesma mídia que fez o que fez é a mesma que no começo do ano procura a presidência da Câmara solicitando o aumento da publicidade, solicitando o aumento dos ganhos públicos. Mas já pensou se nós colocássemos essas gravações? Será que dariam o mesmo enfoque? E quando recebem uma negativa, porque esta presidência delega poderes para que a empresa que é terceirizada e para que a comunicação da casa faça a distribuição da publicidade, ainda não gostam dessa atitude. Mas aqui na Câmara de Vereadores, todos são tratados de forma isonômica iguais. E em momento algum nós vamos trabalhar ou pagar a mais esse ou aquela ferramenta de comunicação. O que a Câmara necessita é de comunicação para levar o que acontece na Câmara a toda a comunidade. Eu apenas sinto muito. Eu sinto muito pela matéria que foi publicada, pelo enfoque que foi dado a uma situação que não faz nem parte do processo, porque não condiz nem com a acusação, pelo que eu li no processo, que tiraram uma parte de uma investigação, tentando, de alguma forma, a custo de quê, a pedido de quem e a interesse de quem, nós não sabemos, mas uma coisa é certa. O único pé de laranja, vereador Ivan, que vai sempre levar pedrada, é aquele pé de laranja que dá bons frutos, porque aquele que não dá fruto não leva pedrada. E eu só gostaria de falar isso em nome da presidência, porque foi colocado como presidência da Câmara, infelizmente, no Jornal Município. Respeito o jornal, respeito o trabalho jornalístico que o jornal faz, muito bem feito pela nossa comunidade, mas tem situações que, infelizmente, nós devemos aqui rebater, rechaçar, porque colocam em dúvida a credibilidade das pessoas, mas não são capazes de dar o direito de resposta para que as pessoas possam trazer a verdade dos fatos e dos acontecimentos. É aquela pergunta que fica. Eu gostaria de saber qual é o crime que foi cometido e qual é o processo que a presidência da Câmara está respondendo ou sendo investigado pelo Ministério Público de Brusque ou qualquer Ministério Público de Santa Catarina. Nenhum. Mas, infelizmente, a forma como foi colocado no jornal, parece que sim. Só para destacar que semana passada o presidente do Democratas esteve em uma audiência com o secretário da Saúde, o doutor da Saúde do Estado, o doutor Vicente Caro Preso, e juntamente com o secretário, o César Souza Júnior, onde debateram assuntos relacionados à saúde. E para debater a questão que a Rede Feminina de Combate ao Câncer ela possa continuar a entregar os medicamentos, a entrega de medicamentos aqui na nossa cidade de Brusque. Vale destacar que o trabalho que era feito pela Rede
ela buscava o medicamento e de entregar para as pacientes do município. E foi cortado isso. E desta forma, as próprias pacientes, muitas vezes debilitadas, têm que ir até Blumenau para buscar. O pedido foi para que a rede seja autorizada de fazer aquilo que já vinha fazendo, e fazendo muito bem. Então, isso é eu acho uma bandeira muito importante, né, para o nosso município, porque essas pacientes que já estão enfermas, né, ter que se deslocarem até Blumenau, e uma que tem que ser a pessoa que se encontra com a necessidade, né, que precisa do medicamento, não pode ser nenhum familiar para retirada do medicamento. Então a rede já vinha fazendo isso muito bem, né, por o município de Guabiruba, Botuverá e Brusque. Então pediríamos que volte a isso aqui, né, e tem o carro que foi também disponibilizado para a rede fazer essa busca até Blumenau e para entregar aqui esse medicamento para essas pacientes. Na oportunidade, o presidente do Democratas também solicitou uma ambulância, que já pelo César Souza Júnior, ele já prontificou em atender a solicitação dessa ambulância completa para o município de Brusque. Então agora só está aí no trâmite de conversar certinho com o prefeito, com o Arivec também, e o secretário da Saúde para definir isso. Muito obrigado. Aproveitar para trazer uma boa notícia, que é a antecipação de 50% do salário, 13º salário de todos os servidores públicos municipais da Prefeitura de Brusque. Então hoje, o prefeito reunido no gabinete definiu que dia 21 de junho, agora, será antecipado 50% do 13º de todos os 3.575 funcionários da Prefeitura de Brusque. Então, dia 21 de junho, em torno de 5 milhões de reais será injetado na economia local através do pagamento desses funcionários da Prefeitura. Então, é uma notícia aí para a comunidade inteira, principalmente os servidores públicos, terem já essa metade do seu 13º, né, garantido já o pagamento no dia 21 de junho, agora que se aproxima. Né, a segunda parcela daquele reajuste salarial que foi acordado entre Prefeitura e sindicato e foi homologado, foi aprovado nesta Câmara, que a segunda parcela tem o período até setembro de 2017 para ser paga, que é aquele 2,69, continua no cronograma para que seja também paga. Mas de antemão, em função dessa situação aí que a Prefeitura acredita que seria melhor já antecipar o 13º, até para dar uma injetada na economia local, dia 21 de junho será acreditado 50% do 13º dos servidores públicos municipais. É isso aí. E dizer, senhor presidente, que Brusque mais uma vez passou aí alguns dias, né, com medo, com temor, né, na esperança de que nada viesse a acontecer, ou repetir o que aconteceu em épocas anteriores, quando as enchentes aqui em Brusque causavam um prejuízo enorme à nossa população. E nós acompanhamos todo o processo via rádio, né? Todas as informações prestadas, e quero dizer inicialmente que só nos resta aqui deixar os nossos cumprimentos à Defesa Civil, aí na pessoa do senhor Kujic, né? Sobrenome Kujic, é o coordenador da Defesa Civil, né? Que fez um trabalho excelente, realmente merecedor de elogios. Até mesmo porque a Defesa Civil, muito embora já nesses últimos anos ele tenha recebido alguns benefícios, né, como veículos e equipamentos, enfim, mas ainda falta muito, mas muito mesmo, para deixar a Defesa Civil como precisa, para poder dar assim uma segurança maior
a nossa população. E aí, senhor presidente, nós acompanhamos e vimos que a Defesa Civil vinha passando as informações a todos nós, mas vi também através da rede social, infelizmente, muitas pessoas querendo ajudar, no final acabavam atrapalhando as informações, porque muitas informações que eu vi através da rede social não batia com as informações da Defesa Civil. Então isso realmente atrapalhou um pouco, né, o trabalho da Defesa Civil e confundiu, com certeza, muitos dos moradores aqui da nossa cidade. Isso realmente tem que ser prestado atenção. Temos que concentrar as informações sempre através da Defesa Civil, que aí, com certeza, vereador Marcos, não tem erro, né? Parabenizar os vereadores que acompanharam esse processo, né? Que já foram citados aqui. E dizer, senhor presidente, que mais uma vez ficou demonstrado que a Beira-Rio, né? Ela realmente cumpriu mais uma vez a sua função. Nós dizíamos aqui em várias oportunidades que a Beira-Rio era uma das obras, se não a mais, mas uma das obras mais importantes que foram construídas aqui no município de Brusque. E agora, nós, quantas e quantas vezes, nós já batemos aqui da tribuna desta casa, pedindo aos executivos das legislaturas passadas, que nós estivemos aqui, para que olhasse com carinho essas Beira-Rios, para que desse continuidade ao prolongamento da Beira-Rio, porque nós sabemos, e todos sabem, que mais cedo ou mais tarde nós não sabemos quando virá, mas quando vem novamente uma enchente, aí nós vimos, né, o quanto é importante uma Beira-Rio, né, o canal extravasor, como nós vimos aí nessas últimas enchentes. E aqui, senhor presidente, quero dizer que nos mandatos do prefeito interino Roberto Prudêncio e mesmo do Boca Cunha, não havia tempo suficiente para fazer o prolongamento da Avenida Beira-Rio. Mas nós já pedimos ao Executivo, vamos voltar a conversar com o Executivo. Penso que a Câmara está tendo um bom relacionamento com o Poder Executivo, no sentido de conversar com o prefeito para que dê uma atenção especial ao prolongamento da Beira-Rio, aqui especificamente no que tange a margem direita do rio Itajaimirim, até mesmo porque já tem um empréstimo autorizado pela Câmara no valor de 4 milhões para dar continuidade a mais um trecho da Avenida Beira-Rio. E tenho certeza que este governo, ele está dando a atenção necessária e tenho também certeza que até o final do seu mandato vai deixar esse novo trecho aí prontinho para entregar a nossa sociedade. Quero aqui também, senhor presidente, dizer que nós por várias vezes cobramos do Executivo a questão da saúde, que na verdade é a área mais cobrada do Poder Executivo, é a área da saúde, que é uma área difícil, né? Uma área onde se faz os processos licitatórios e que tem uma demora muito grande para ser entregue os remédios, causando um prejuízo, né, muito grande àqueles que precisam tomar o seu remédio, principalmente aqueles que tomam remédio contínuo, que precisam desse remédio e, na verdade, né, não se encontram. Colocamos aqui, e aqui vejo com satisfação, quando foi informado que agora já está concluído o processo licitatório, vereador Nino, né, e que agora a Prefeitura vai suprir a falta desses remédios nos postos de saúde. Então isso realmente nos deixa satisfeitos. Quero dizer também que nós aqui cansamos de dizer, e até chegamos a criticar veementemente, essa questão das consultas, das cirurgias, né, que estavam represadas há muitos e muitos anos. Não nesse governo, mas em governos passados, que deixaram para esta administração, né, uma demanda muito grande no que tange a consultas e a cirurgias. E dias atrás vimos aí através da imprensa, informações prestadas pela Secretaria da Saúde que nos deixou bastante satisfeitos. E aqui, como nós na época também tecemos um comentário criticando a administração, queremos aqui deixar o nosso registro, né,
parabenizando a Secretaria da Saúde, parabenizando o prefeito Jonas Pagli, porque veja bem as informações prestadas com respeito à fila zero. Consultas em 4 meses, em torno de 20 mil consultas foram realizadas, em torno de 5 mil consultas por mês. Então vejo que é um número significativo, né? É um avanço muito grande nesse sentido, e em especial aqui, como foi colocado na imprensa, na questão de ortopedia. A ortopedia já foi normalizada, as consultas, sendo somente atendendo a demanda mensal. Então isso já é um avanço muito grande do Poder Executivo, né, no que se refere à saúde aqui do nosso município. E isso realmente é que nós estávamos esperando. E nós tínhamos certeza que nesta administração, como o prefeito é médico, o prefeito assumiu esse compromisso sobre os palanques na última campanha, ele não ia deixar a saúde, né, como um barco à deriva. Com certeza ele ia fazer com que a população fosse devidamente atendida através da saúde, porque há muitos e muitos anos vem sofrendo e sofrendo muito nesse sentido. Vejo que tinha 1.373 consultas represada. Então hoje foi feito em torno de 650 consultas e cirurgias no Hospital Dom Joaquim 449 e no Hospital de Azambuja 159 cirurgias, em torno de 608 cirurgias nos 4 meses. Então isso realmente é uma informação que nos enche de esperança, né? Que enche de esperança aquele cidadão necessitado que precisa da sua consulta, que precisa do seu remédio, que precisa fazer a sua cirurgia, que estava represada tantos e tantos governos, e agora está começando a saúde a deslanchar, né, e atender às necessidades da nossa população. E nós não poderíamos deixar passar em branco de voltar a esta tribuna e parabenizar este governo. O governo do Dr. Jonas realmente demonstra na prática que está dando uma resposta às pessoas que necessitam, né, de atendimento na área da saúde, aqui falando especificamente da saúde. Então, realmente, ele está dando uma atenção especial. Os números aqui mostram, a estatística mostra que realmente evoluiu bastante, diminuiu de forma considerável tanto as consultas como as cirurgias, né? E isso realmente nos deixa satisfeito, presidente, porque nós várias vezes viemos aqui da tribuna cobrar veementemente do prefeito. E agora nós temos a obrigação também de voltar à tribuna, né, e parabenizar o prefeito e o secretário da Saúde, como todos os seus funcionários, por este avanço muito grande que houve na saúde nesses últimos meses. Esperamos que continue assim e vamos continuar cobrando, conversando com o prefeito, no sentido de melhorar cada vez mais essa situação. Muito obrigado. Sobre essa situação da enchente, né, o nível do rio Itajaí-Mirim, que na semana passada já subiu na beira-rio, e desde domingo, na madrugada de domingo para segunda-feira, da mesma situação, e estivemos ali juntamente com vereadores já citados aqui, que acompanharam também de perto esse trabalho. A cidade de Brusque, estamos aí iniciando o mês de junho, né, o 6º mês de 2017, e o atual governo já passando por situações aí complicadas naquele 5 de janeiro, onde especificamente mais as comunidades que hoje estão aqui, lá de Nova Brasília, sentiram muito todo o prejuízo das águas lá que ficaram também ali naquela região, a bacia. Agora a beira-rio também tomando as águas aí do rio Itajaí-Mirim. E com relação ao trabalho da Defesa Civil, o primeiro nome do Kujic aqui é bem difícil, eu vou até Edevilson Kujic, né? Então, que é o coordenador da Defesa Civil, né? Mostrou já personalidade, mostrou bom desempenho, mas sozinho, naturalmente, que não consegue fazer todas as atividades. Então, cabe aqui o muito obrigado de todas as secretarias da Prefeitura que estiveram envolvidos, obras, Defesa Civil, naturalmente, gabinete, funcionários aqui cedidos pela Câmara também que foram contribuir, vereadores desta casa, enfim, voluntários,
né, muitos voluntários que também estiveram acompanhando esses dias aí para que a população fique sabendo. A imprensa, de uma certa forma, como sempre, bastante intensificada, contribuiu. Existia um grupo ali da imprensa que também estava divulgando a todo o momento, né, os níveis aí do rio Itajaí-Mirim, né, que chegou ao pico de 7,86. A previsão seria, no máximo, uma pior das hipóteses, 8,30, né, e graças a Deus não chegou nem na casa dos 8 metros, né? Então ficou em 7,86. Hoje foi dada uma nova expectativa de 7,30 e chegou a 6,56, se eu não me engano, pico maior. Mas assim, a imprensa também contribuiu bastante para esse trabalho da Defesa Civil, divulgando a partir da assessoria de imprensa que estava montada da SECOM lá dentro da Defesa Civil, saíam os boletins e rapidamente, através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, os sites de todas as emissoras de rádio, jornais, o tempo todo atualizando essas informações, né? E com isso contribuiu para a comunidade saber em que situação estava o rio, onde poderia chegar, e teve naturalmente um comando, né, que foi do CUGIC, que de uma certa forma bem preparado, né? Fez uma reunião, inclusive, conosco na segunda-feira pela manhã, né, com base no que tinha chovido em Vidor Ramos, o que tinha lá em Botuverá e o que estava acontecendo em Brusque, montou uma projeção que, graças a Deus, não atingiu nem os 8 metros e longe daqueles 8,30, o qual deu uma certa folga aí para quem tem situações complicadas. Então, parabéns à Defesa Civil, à imprensa. Nessa situação toda, de ter a ferramenta, que é o Facebook, que é o WhatsApp principalmente, aí claro que vem alguns áudios, né, mentirosos, alguns áudios aí montados, né, que numa situação dessa, que a ferramenta é bem utilizada para o bem, e tem pessoas que até no momento daquele ali de preocupação de toda a comunidade, ainda se acha no direito de inventar áudios, de fazer situações ali mentirosas, né, colocar na rede social, né, informações de que a ponte do centro estava para cair, a próxima demanda de água seria 25% a mais, enfim, todos talvez tiveram acesso a esses áudios. Aí corre a imprensa da Prefeitura, a SECOM, corre a Defesa Civil a novamente ter que fazer um trabalho de desmentir uma informação daquela ali errada, né, onde poderia estar mantendo aquele trabalho da informação o tempo todo correta. Então a gente lamenta que nesse momento tem tipo de pessoas assim, né, que enviam esses áudios falsos, mentirosos, maldosos e, de certa forma, de sacanagem. Com relação ao trânsito, então, na semana passada, só para lembrar, já teve um momento que o rio transbordou, né, que deslocou parte de de uns pilares ali da ponte Arthur Schlesser. Isso foi semana passada. Então, deslocou um pouco, foi percebido isso por volta das 5 horas da manhã, então coube o fechamento da ponte para o tráfego, inclusive de pedestres. Não passa ninguém lá. Houve uma reunião semana passada. Então, a situação de emergência foi decretado para também agilizar esse serviço de escoramento da ponte pelo lado de cima dela, né, para pelo menos metade da ponte, a pista, metade dela poder ser utilizado para contribuir com o trânsito. Então essa é a providência que está sendo tomada para que nos próximos dias a ponte Arthur Schlesser, pelo menos em meia pista possa, com segurança ser utilizada e mais tarde, né, ser concluída a parte sim de reconstrução aí de uma análise toda de engenharia de uma das dos pilares, né, da ponte Arthur Schlesser. Com relação aos ônibus coletivos, né, a gente que também atua na imprensa aí e ouve muito comentário, ficou complicada a situação dos ônibus que naturalmente, imagine, sem a ponte Arthur Schlesser, vereador Marcos, e sem a Beira-Rio,
né, o trajeto dos ônibus, principalmente para quem vai do outro lado de lá, no sentido Águas Claras, Paquetá e vamos embora, naturalmente que vai ter outro trajeto, porque sai dali, não tem Beira-Rio, não tem ponte Arthur Schlesser, tem que pegar outro trajeto. Então a população nesse momento teria que ter um pouco mais de calma, a gente sabe que não é fácil, que é natural que um ônibus que passava todos os dias lá na 1º de maio em torno de 13 horas e 30 minutos, com esse novo trecho, né, vai passar 13h45, 13h50. Então a gente entende que vai um tempo para se adequar até que a empresa que explora o serviço de ônibus, a Nosso Brusque, faça toda essa adaptação que já fez, mas que naturalmente está divergendo do horário normal que passava em determinados locais em função de toda essa nova logística, que vocês vereadores aí estão entendendo bem como é que é, porque antes só saía ali pela ponte, atravessava, segue a viagem, agora não tem nem Beira-Rio, então tem que fazer outro trecho, mas naturalmente que agora com a baixada aí do rio, isso vai poder ser novamente revisto. Vereador Paulinho, tens a palavra. Obrigado pela parte, vereador. Eu ia justamente falar sobre transporte coletivo, né? Imagino que já deva estar sendo tomando alguma medida a empresa, porém os pontos de ônibus, aonde o pessoal embarca e desembarca, é fundamental ter lá, já espero que esteja, né, ou amanhã, o mais rápido possível, esses informes do horário, porque em 2 dias a empresa já consegue saber qual é o tempo que ela vai demorar para chegar lá. E como a gente falou na outra sessão, o secretário adjunto aqui está à disposição do governo. Obrigado pela parte, vereador Paulinho. E existem 2 situações aí do transporte, como falei. Uma já se sabe que é sem a ponte Arthur Schlesser por enquanto, né? Há algum tempo agora. A outra seria naturalmente sem também a Avenida Beira-Rio. Agora, baixando as águas, com certeza a Avenida Beira-Rio poderá ser utilizada também pelos ônibus aqui da cidade de Brusque, tá bom? Então e hoje também, o meu tempo está acabando aqui, mas não vai dar para explorar totalmente, mas com relação à enchente, ainda a SECOM, a Secretaria de Comunicação, está com um posto lá dentro da Defesa Civil e vai continuar monitorando para ter informações a respeito até que toda a situação fique resolvida, porque a previsão é que ainda tenha chuvas, principalmente na quinta e na sexta-feira, mas a cidade continua em alerta, até porque vários locais que têm barrancos e situações aí, a terra está muito úmida e merece uma atenção toda especial.